Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo. Então, vou colocar esse vídeo aqui da transferência daquela Jataí que tinha colocado um short. Eu não gravei o áudio na câmera porque os vizinhos estavam, entre aspas, com música alta. E daí ficou bem ruim pra gente gravar no horário, né? Por conta dessa música. Então, relembrando vocês, né? Se inscrevam aí no canal, deem um like, comentem, compartilhem pra ajudar a gente a subindo aí os números de inscritos, engajando também. E então vamos lá para essa transferência de Jataí. Essa Jataí, ela foi pega numa isca de 5 litros, que eu tinha, 5 não, acho que foi uma isca de 10, que eu tinha originalmente instalada para pegar a abelha borá. Então eu tinha feito, passado o atrativo, né, específico para abelha borá. E daí acabou pegando a Jataí. Mas, como eu sempre digo, abelha é abelha, então vamos lá para transferência. O bicho tinha pego essa isca também, então esse rasgo inicial aí foi do bicho, que vocês puderam estar vendo, né? E rolei essa isca então com esse plástico preto. Fiz todo o processo ali com cuidado para tirar, porque não se sabe o que tem dentro desse plástico na hora. Então pode ter alguma aranha, algum escorpião, então é bem perigoso mexer com isso sem o devido cuidado. Então, como eu trouxe direto da mata para cá, também levei alguns dias para transferir, porque não deu tempo. Mesmo assim, tomei os cuidados para não ter problema com picada de algum bicho que estivesse se escondendo ali no meio da isca. Então, essa isca eu dobrei alguns papéis usados que eu tinha aqui e também passei um papelão ao redor de uma caixinha. Então, ela foi bem fechada, vamos dizer assim, ela foi bem isolada termicamente, e também isso daí acaba deixando a isca escurinha, né, no início, sem ser com papel preto. Então fui tirando ali os papéis, né, com todo o cuidado possível também, porque pode se esconder algum bichinho ali, uma aranha, um escorpião, né, algum bichinho que possa acabar picando a gente ali, causando um transtorno. O canudinho que eu uso, sempre uso nas minhas iscas, é esse canudinho de bambu, vocês podem estar vendo aí. Eles têm sido muito melhores do que aquele cotovelo virado para baixo que o pessoal geralmente coloca. Então, pelo bambu simular certinho uma entrada de um oco, eu tenho tido umas capturas melhores com o bambuzinho. Então tirei todo o papel aí que tava na isca, né? Todo o papelão. Vocês podem ver que a Jataí, ela ocupou apenas um pedaço da isca. Então ela não ocupou todo o volume. Vocês podem ver que tem um pouquinho de mel também já. Naquela coloração mais escura ali é o melzinho da abelha. E acabo mostrando isso no vídeo pra vocês também. Então essa transferência estava fácil. Só foi fazer um corte em cima para poder abrir o conteúdo da garrafa. E ali também mostro para vocês um cano que elas fizeram. Então, desde a entrada ali de bambuzinho até lá em cima, elas fizeram como se fosse um túnel grandão. E fizeram essa bola de cera da isca aí, parecendo uma vamos dizer assim, umas costas da tartaruga, né? Aquela parte do plastrão de cima. Olha aí pra vocês verem como ficou essa isca. Então, elas meio que isolaram o ninho num único ponto da isca. Isso também é ruim por conta de isso daí dá trabalho para elas depois abrirem e vamos dizer assim, vamos dizer que ela ocupasse toda essa isca. Isso daí daria trabalho para ela abrir e fazer toda a isca novamente. Então fiz o corte ali em cima, né, na parte de cima da isca, porque ela estava nesse pedaço. E depois foi bem fácil de tirar o enxame daí de dentro, porque tem um pouquinho de mel, porque ele estava numa única localização e não tinha muita bagunça. Era um enxame também relativamente novo, tinha bastante abelhinha nova, só que não tinha bastante alimento. Esse enxame provavelmente foi capturado no final do inverno, então ele não desenvolveu tão bem no alimento. Isso também explica o motivo delas fazerem esse isolamento ali para uma única parte da isca. Então teve umas épocas aqui que deu umas quedas de temperatura aqui na minha região. Então ele não se desenvolveu tão bem como outros enxames que se capturam ali na primavera e no verão, né, que se desenvolvem muito bem em tão pouco tempo. Então fiz tudo meio que rápido, né, para transferir essa abelha para a caixa para conseguir acompanhar o desenvolvimento dela. Essa transferência foi feita no domingo, então tem 2 dias depois da publicação do vídeo aí. Vou tentar publicar o vídeo hoje, na terça-feira, dia 7/10. E foi feita então essa transferência dia 5/10 no domingo. Aí vocês podem ver que tem uma reservinha de alimento. Tem um pouquinho de própolis também, ó. Esse alimento dela eu deixei um pouco
E o resto que tinha ali dentro, eu dei pra uma da saia que tava precisando. Então tinha uma divisão de manda saia minha aqui que tava precisando de alimento. E acabei doando pra ela. Então, ó, já tá aí sem divisão de ninho sobre ninho. Toda essa estrutura do ninho, ó, coube no ninho sobre ninho. Então ficou com basicamente pouco espaço pra ela preencher. O ninho coube inteiro, ó. Mostro pra vocês a sala de cria aí. Tem uns discos bem bonitos subindo. Então esses daí são discos verdes. Que significa que a rainha acabou de postar. Então a rainha tá subindo a postura aí. E agora com a caixinha vai ficar mais fácil delas se regularem, né, a temperatura. E também vai aumentar o tamanho do enxame. Então tinha uma grande quantidade de cera, ó, por conta daquele isolamento que ela fez. E isso daí acabou meio que enchendo toda a caixinha. Eu devolvo um pouco de alimento para ela, não todo. Só basicamente o mel, que foi aquele pedacinho ali. Vocês podem ver que também eu gravei um outro vídeo no dia depois. Elas aceitaram bem, elas não fecharam, não isolaram a parte da melgueirinha. E o resto do pólen que abriu, que teve um pólen que abriu ali, eu dou pra uma da saia que tá precisando. E tentar acompanhar o desenvolvimento dela também. Tiro o biquinho, ó, que tava no bambuzinho. Não coloco esse bambuzinho inteiro porque não tem como parafusar ele aí e ele acaba soltando também depois. Já tive essa experiência com outras abelhas aqui que eu transferi. Então só pego um pouquinho de cera, ó, do bambuzinho e coloco ali. Não deu pra tirar totalmente retinha a cera, porque o bambuzinho acabou amassando na hora que eu tirei o papelão ali. E daí eu coloquei só um pouquinho da cera pra poder mostrar o sinal pra elas entrarem na caixinha nova, né? Tinha muita abelha nova e também tinha muita campeira. Vocês podem ver que eu já coloquei aí. Elas acabaram já se identificando o local, né? Esse resto desse elemento eu dei pra mandar saia, como eu já disse. E bati as abelhinhas novas que estavam aí dentro da caixinha, né? Então, vou deixar vocês com esse finalzinho do vídeo sem falar, pra vocês verem mais ou menos como foi a transferência. Deixar uma musiquinha pra vocês de fundo. Bom, essa revisão que eu fiz foi na segunda, né, um dia depois da transferência. Então elas já fizeram um biquinho pequenininho ali, né, de entrada, que é o comum da jataí. As jataís, elas são espalhadas por todo o Brasil, né, o nome científico dela Tetragonisca angustula, e ela tem vários nomes populares. Então vocês podem ver, ó, que no primeiro dia, logo após a divisão, elas já fizeram alguns potes ali. Aqueles potes eu não deixei. Eu deixei os potes na melgueira, então como elas estavam chegando com bastante pólen, eu acredito que esses daí sejam potinhos novos de pólen que elas estavam fazendo já. Então, vocês viram aí no vídeo anterior que eu fiquei mostrando logo após a transferência, as abelhinhas chegam lotadas de pólen. Então provavelmente elas estavam já iniciando a construção desses potinhos de pólen. Pelo menos as jataís que eu tenho aqui, elas têm o costume de armazenar o pólen muito próximo ao ninho. Não sei como são as jataís da região de vocês,
mas essas daqui da minha região, elas têm o costume de armazenar muito pólen próximo ao ninho. E o mel na melgueira, né, que serve para isso. Então, tenho aí a finalização de vocês de um dia, eu vou trazer a revisão dela de uma semana, também para vocês verem como ela evoluiu durante esse tempo que tá aqui. E daí finalizo a revisão com vocês mostrando, né, a melgueira que elas aceitaram. Elas construíram todo esse negocinho de cera aí para grudar e não isolaram totalmente a melgueira, porque tem um pouquinho de pó de mel ali que não estourou e acabei deixando para ela. No mais, se gostaram do vídeo, né, recomendo que vocês se inscrevam pra gente poder estar engajando aí. Compartilhem, curtem e é nóis. Tetizal Folks.